O Vem de Carona já está no ar. Um quadro onde a gente conta boas histórias para as pessoas que inspiram e que fazem a diferença. Aqui, o caminho é tão importante quanto o destino. O Vem de Carona tem o patrocínio da Kaiô Mitsubishi Motors de Chapecó. Tecnologia, conforto e performance para você ir ainda mais longe. Aperte o cinto que a conversa já começa. O nosso quadro Vem de Carona dessa edição já está no ar aqui comigo, meu irmão, meu parceiro, Ivandro Spengler. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né? Conversar um pouquinho. Eu falo que se eu contar toda a minha história, o pessoal vai chorar, então vamos só algumas partes. Né? Algumas partes. E é tão longa que a gente poderia fazer uma viagem mais longe. A gente falava aqui, um pouquinho antes da gente começar a gravar, que a nossa história tem mais de 20 anos, né? E que legal isso. Esse quadro, Ivandro, a ideia é sempre trazer as pessoas para compartilhar um pouco da sua trajetória, até como inspiração para muita gente, né? Porque quando você olha para o empresário, quando você olha para um empreendedor, às vezes já muito bem sucedido, que conquistou bastante coisas, às vezes as pessoas não entendem ou não sabem qual foi o processo, né? Nem sempre a vida é fácil, né? E nem para todo mundo. E é essa a ideia da gente contar um pouquinho. Ah, com certeza. Eu acho que muita gente que está assistindo também tem esse perfil de ter começado lá atrás, mas do zero, né? Lá de baixo, né? Lá do interior, né? Sem muita perspectiva e foi aproveitando as oportunidades. Eu sempre costumo falar, as oportunidades elas vão aparecendo e a gente tem que aproveitar, né? Todas elas. Que legal. Bom, a bordo de um Mitsubishi, em nome da Kaiô Mitsubishi Motors, mais uma história a bordo do Vem de Carona. Vamos lá. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo. Bom, Ivandro, para começar do começo aqui, você tem toda uma trajetória, uma história no setor empresarial, mas para quem não te conhece, quem é o Ivandro fora do CNPJ? Então hoje eu posso dizer que eu sou um esposo, né, da Franciele, a gente já está junto aí há mais de 15 anos, e sou pai de 3 filhos, né, 3 piá, o Bernardo, o Gustavo e o Leonardo, um de 9, um de 6 e um de 1, né? Então tenho bastante atividades, né? Só que a gurizada aí ocupa bastante da agenda do dia, né? Então, e já estou em São Miguel do Oeste há bastante tempo, né? Desde os meus 18 anos já moro em São Miguel do Oeste. Me considero um cidadão no meu destino, né? Você é natural de onde? Eu sou natural de Descanso, nasci lá no interior de Descanso, linha Colorado, ali divisa com a linha Alegre, né? E lá eu vivi até os meus 12 anos, o filho de pais agricultor, que trabalhavam na lavoura. Sim. E com 12 anos, então, eles vieram morar na cidade de Descanso, no centro de Descanso. Né? Não era no centro, no bairro Ouro Verde, né? Bairro Ouro Verde. E daí ali já foi uma mudança na nossa vida, porque tu morar lá no interior. E você vir para a cidade. E vir para a cidade já abre um pouco mais as portas, né? Tu já começa a ver o mundo um pouquinho diferente, claro. Né? E aí você veio, o que te trouxe para São Miguel? As oportunidades. Na época, a gente, uma família muito humilde, né? Então o objetivo era ter um emprego. Lá atrás era assim, tu tinha que ter um emprego para tu ter lá no final do mês um dinheirinho para pagar as contas aí do mês. Claro. Então lá em Descanso eu trabalhei, né, em madeireira, trabalhei em ervateira, fui empalhador de cadeira, já fui garçom, né? E surgiu a oportunidade de vir a São Miguel do Oeste na época. Aí que a nossa história se encontra, né, Jucinei? Na época que tava começando o tal do mototáxi, moto entrega, não tinha, né? E um amigo meu abriu em São Miguel e falou: Evandro, vamos lá, nós estamos iniciando um negócio que é novo. E eu acabei trabalhando junto com ele, deu 2 anos e pouquinho, né? Então foi minha primeira experiência em São Miguel do Oeste, foi como mototáxi lá atrás. Né? Olha só, diria que participou de um projeto de alguma maneira inovadora, enxergando lá na frente, enxergando uma oportunidade para algo que ainda não existia. Algo que não existia, eu lembro que na época nós íamos nos orelhão,
pintar embaixo, assim, no orelhão, o telefone, porque poucas pessoas tinham celular, então o pessoal geralmente ia no orelhão para fazer a ligação para o mototáxi. E daí ali tudo começou, né? Daí eu comecei também a conhecer pessoas aqui em São Miguel do Oeste. E quando eu estava perto dos meus 21 anos, surgiu a oportunidade de fazer um curso de instrutor da autoescola. Olha Né? aí. Eu nunca me esqueço que um amigo meu, né, do mototáxi, falou: Ivandro, tu tem o 2º grau? Eu disse: tenho. Mas homem, olha ali, o mototáxi era na frente da autoescola. Por que tu não faz um curso de instrutor? Olha que vida mansa que o pessoal tem, ficar o dia todo dentro do carro ali de boa. E daí veio a oportunidade, fui lá me informar na autoescola e tinha um curso em Pato Branco. E eu fui de moto, né, a Pato Branco, durante, acho que deu 6 meses, todo final de semana, fazer o curso, né. E daí eu entrei na autoescola Cometa na época, e que ainda existe, Sim, né, aí sim. do seu Enedo Fontana, da Sandra, então me deram a primeira oportunidade. E ali, como eu falei antes, então as oportunidades elas vão aparecendo e você vai aproveitando, vai embarcando, sem aquele pensamento de ter algo em troca. Eu sempre pensei assim: o que eu puder fazer, eu vou fazer de melhor, né, e o resultado vamos colher lá na frente, né. Que eu vejo que hoje muitas pessoas eles querem o resultado Antes do antes esforço. do esforço, né. Então eu sempre tive essa visão. Vamos se esforçar, vamos se dedicar, vamos aproveitar tudo que vai aparecendo e lá na frente vamos ver o que que acontece. Até porque como a gente veio de família muito humilde, qualquer coisa boa que fosse acontecendo já era Já lucro, era né, já lucro. era lucro. Dá para se dizer o que que você trouxe aí da sua família, da sua essência para a sua vida profissional? Aí ficou muito claro a determinação, a dedicação, mas o que que você acha, assim, que você considera que você trouxe da sua essência? Olha, a nossa família sempre foi muito unida, né, uma família de meu pai, minha mãe e 5 irmãos. Eu sou o segundo irmão, né, tenho uma irmã que é mais velha que eu. Uhum. E a gente sempre foi humilde, sempre foi eles moravam no interior, fazer a lavoura o ano todo para conseguir no final do ano sobrar um pouquinho, às vezes nem sobrava, mas sempre a gente teve a educação, acho que isso que é o importante, e os valores, né, de comprometimento, de honestidade, então tudo isso sempre foi e uma família unida. Inclusive lá com meus 20 anos, 19, teve uma perda na família que foi um Uhum. impacto bastante grande, perdi uma irmã com 15 anos, Uhum. então ali isso também foi importante, essa união da família, e foi importante ser uma família grande, né, para dar Uhum. esse respaldo para o pai e para a mãe. Então a gente manteve, né, essa força, essa união, até hoje. Então acho que isso foi muito importante, né, para os próximos passos que a gente vai dando na nossa vida, né. Se você olhar para trás hoje, o Ivandro menino lá, adolescente, lá no interior de Descanso, para hoje, se você tivesse frente a frente com ele, o que que você diria? Acho que eu diria para ele: "Ó, continue sendo esse sonhador que lá na frente muita coisa tu vai alcançar". Eu sempre fui muito sonhador, assim, de pensar, de imaginar, de sonhar em algo melhor, né. Mesmo lá no mundinho pequenininho, que você não tinha acesso a nada, eu lembro que a nossa viagem anual, que era algo, assim, esperado, que a gente ficava ansioso, era ir até Belmonte de ônibus, nos parentes de Belmonte. Então para nós era algo, assim, maravilhoso, sair lá do interior de Descanso, caminhar 5 quilômetros, embarcar no ônibus da rodoviária de Descanso e ir até Belmonte, isso era algo esperado o ano todo. Então, para um piá desses, hoje qualquer oportunidade é muito valorizada, qualquer amizade, qualquer encontro. Então isso que eu acho que a gente tem que sempre lembrar do nosso passado e valorizar o que está acontecendo no presente, né. Bom, você, nessas poucas palavras aqui da nossa conversa, já ficou muito claro que você sempre teve uma veia muito empreendedora, né, talvez pelo estilo de vida que você tinha e também as necessidades de sempre correr atrás por conta própria. Hoje você é empresário, atua em alguns ramos já diferentes, e como é que foi isso? Como é que, aconteceu isso na tua trajetória? Olha, é isso que você falou, eu acho que a gente acaba tendo essa veia empreendedora, vamos dizer, sem saber. Porque quando eu entrei lá na autoescola, eu dava aula de moto, surgiu a oportunidade de ser instrutor de automóvel. Eu aproveitei a oportunidade, tive que me dedicar. Surgiu a oportunidade de ser instrutor teórico, que é uma coisa, tu ir lá na frente, ser um professor, Uhum. algo muito desafiador, para quem não tinha experiência nenhuma nisso, eu aproveitei a oportunidade e me dediquei. Depois surgiu a oportunidade de fazer um curso de gestão comercial no Senac, que acho que ali foi um divisor de águas, né. Uhum. Eu fiz o curso, e lá no curso, eu lembro como se fosse ontem, na minha apresentação de TCC final, o meu professor Renato Romancini, o finado, né, Falecido. o Renato Romancini falou: "Ivandro,
você pode terminar o curso, fazer uma pós e ser professor. Porque eu já tinha aquela experiência da autoescola, né. Sim. E quando ele falou isso, eu terminei o curso em dezembro, em janeiro já comecei uma pós, em fevereiro abriu uma oportunidade no Senac, porque na época começou o Pronatec, precisava muito Sim. professor para os cursos básicos, e eu fui aprovado e já estava dando aula lá no Senac, Olha né. só. Então o que que acontece? Você tem que empreender muitas vezes dentro do emprego que você está. O empreender não é só você abrir uma empresa, muitas vezes você consegue empreender dentro da onde você está, e ali você começa a crescer, as oportunidades começam a aparecer, Muito bom né. isso que você diz, né, porque às vezes as pessoas, confundem o empreender com o empresário. Empresário e empreendedores podem ser totalmente diferentes. Totalmente diferente, pode ter um empresário que não é empreendedor, né, e vice-versa. Então, e daí o que que acontece lá no Senac? Eu aproveitei a oportunidade, depois eu virei professor também do curso de primeiro básico, depois o técnico, depois a graduação, aí surgiu a oportunidade de ser coordenador do eixo de gestão e negócios, e ali, daí nós vamos entrar daqui a pouco nesse assunto, ali eu tive contato com a CDL, por quê? Porque eu era coordenador de gestão e negócios, e eu fazia parcerias com a CDL para os cursos que o Senac Claro, tinha a claro. oferecer. E nesse meio tempo surgiu a oportunidade do meu irmão, que ele era instalador de ar-condicionado autônomo, né, Uhum. e ele trabalhava de segunda a sábado, ele e a esposa dele era a ajudante dele, e certo dia ele me falou: "Evandro, vamos abrir um negócio junto, porque o negócio de ar-condicionado está em alta". Eu disse: "Olha, eu tenho a bagagem aqui teórica, né, porque eu sou Uhum. professor da área de marketing, Uhum. gestão, administração, Claro, claro. e você tem a parte técnica. Vamos montar e vamos fazer uma divisão. Você fica na parte técnica e eu fico na Uhum. parte administrativa". Administrativo. E ali a gente começou bem pequenininho, né, eu lembro que eu tinha Hum. um Uno só para começar o negócio, ele tinha as ferramentas, e a gente começou. Isso foi há 12 anos atrás, né. Então também é uma oportunidade que apareceu, mas eu estava Novamente. preparado. Eu estava preparado no sentido de ter feito o curso de gestão comercial, ter feito a pós-graduação, já estava dando aula, então eu tinha bastante conhecimento teórico, técnico, mas faltava daqui a pouco eu abrir o meu negócio, que era o sonho, né. Eu tinha vontade de empreender, abrir um negócio, mas a oportunidade surgiu dessa forma, né. Que bacana, foi uma oportunidade quase que dentro de casa, né, e isso foi importante, mas como você disse, você fez toda uma trajetória para se preparar para quando ela aparecesse, você poder abraçar. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do associativismo, da CDL, enfim, mas só para a gente fechar essa fase de empresário, qual a maior dificuldade que você teve até hoje e como você enxerga o setor empresarial? Em alguns momentos a gente até observa hoje que o empresário ele é bastante pressionado e até taxado, às vezes, de alguns conceitos. Eu costumo dizer que o empreendedor, o empresário, ele, tudo é fácil, com uma exceção. Tem uma coisa que atrapalha muito o empreendedor, que é o governo, que é o governo é a única coisa que atrapalha, porque do nada muda essas leis, vem tributos novos, vem impostos novos, e você está sempre ali na corda bamba, né, que você não sabe o que fazer. Quando eu falo governo, me refiro, né, A a todo a a lá de todo o cima, sistema, lá né. todo o sistema, né, que É. vem goela abaixo, muitas vezes, não tem o que fazer, e o empreendedor muitas vezes fica à mercê Uhum. de umas burocracias, que já são assim, né, já são assim. Então o empreendedor tem muito essa dificuldade. Porque a parte dele de trabalhar, de correr atrás, de buscar, isso é a parte mais, vamos dizer, até Claro, mais fácil, né, o que muitas vezes sim. amara o empreendedor é isso. E claro que, nos dias atuais você tem que estar constantemente se atualizando. Uhum. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma era aí que ela está transformando, né, que é a inteligência artificial. Conversava agora essa semana com alguns amigos empreendedores, empresários, e hoje a gente, assim, ó, toda semana as mudanças vêm acontecendo que você pode usar essas ferramentas no seu negócio, que são surpreendentes, né, já Sim. estão revolucionando, né, acho que todas as áreas. Então se você não está antenado a isso, daqui a pouco ali na frente pode fazer falta, né, essas informações e essas atualizações que você tem que fazer na sua empresa, utilizando, né, essas mudanças que vêm Essas acontecendo. usando essas ferramentas a É. favor. O E a CDL? Porque você já esteve à frente da entidade, segue sempre muito conectado, ou seja, como associado ou mesmo, na parte de gestão ali da entidade também. Isso te ajudou? Tem ajudado? Ajuda os empresários a desenvolver o seu negócio?
Com certeza. A CDL também, dá para dizer que foi um divisor de águas dentro da minha vida, tanto pessoal como de empresário. E quando fui convidado para fazer parte da diretoria da Solani também, foi um convite que eu não esperava, eu estava lá na empresa e elas vieram lá e eu fiquei surpreso. Aí eu perguntei: "Mas da onde que veio esse convite?", porque eu não fazia parte de nada. Claro, claro. Aí veio essa questão: "Não, alguém lá da CDL falou que você lá no Senac, você era um cara que era muito bem visto ali na CDL, quando você fazia essa gestão dos cursos, e viram você como um potencial diretor de capacitação". E Olha foi aí. assim que eu entrei na CDL, diretor de capacitação. A gente fez um belo trabalho, assim, eu lembro que naquele primeiro ano ali a gestão era da Solani, ela era a presidente e eu era Sim. o diretor de capacitação. A gente fez, assim, muitas capacitações, muitas gratuitas, outras algumas pagas, mas foi algo, assim, fora da curva. Então isso chamou atenção. E quando passou os 2 anos que quem iria assumir a presidência era o vice-presidente da Solani, estava tudo certo. É. Por motivos pessoais ele declinou. E daí tinha outros ali até na fila, vamos dizer assim, Aham, que aham. tinham bastante Tinham experiência, condições, que né? também declinaram e chegaram para mim: "Ó, Evandro, você foi muito bem nesses 2 anos, acho que você tem essa vontade, você poderia ser o presidente". E eu né, aí mais uma oportunidade aparecendo, né. Aquela oportunidade que aparece, eu me sentia preparado, e eu fui o presidente mais jovem da CDL, né, a ser Olha eleito, mesmo. porque eu fiquei 2 anos somente na diretoria e depois já fui eleito presidente, lá em 2020, 2019, 2019. 2020. Aí aconteceu que eu peguei a pandemia, né. Então daí também foi algo diferente, porque um ano a gente conseguiu trabalhar, e quando começou o segundo ano veio a pandemia, e daí foi assim, uma bomba que explodiu, né. Ainda mais você sendo presidente da CDL, representando 800 empresas, o comércio fechado, muitas achavam que a gente tinha que fazer algo para abrir o comércio, Claro. então foi algo bem desafiador, mas foi algo, assim, que trouxe também bastante aprendizado. E imagino, né, porque você está ali representando e muita gente esperando uma decisão A sua decisão. para Eu lembro que nós tínhamos reuniões quase todas as semanas ali com o prefeito, com o pessoal da crise. Todo dia eu assistia aquela live do governador falando sobre o que que ia acontecer, o que que não ia, para deixar, né, também os nossos associados, por dentro das notícias. sim, Então foi muito desafiador. Mas eu sempre falo, tem coisas que fica de aprendizado, né. claro. Todo mundo passou por aquilo, claro que teve muitas perdas, teve muita dificuldade, teve empresas que fechou, mas hoje a gente vê que muitas lições também ficaram, né, que a gente pode usar, aqui na frente, né. Que legal. Bom, para a gente fechar o bate-papo, sei que tem muita história aqui, mas principalmente muito aprendizado por toda essa trajetória sua, né. Mas se a gente pudesse dizer, ou se você pudesse dizer, o que essa trajetória sua te ensinou, se você conseguisse resumir isso. Olha, a minha trajetória me ensinou que a gente precisa ficar atento às oportunidades. Isso que eu sempre falo. Outro dia eu estava ali no IFSC, né, com uma turma dando tipo uma palestra, assim, era Sim, um bate-papo, e eu falava: "Aproveita as oportunidades, ela tá aparecendo e vocês não estão vendo". Muitas vezes a gente tá, achando que algo vai acontecer, que vai cair do céu, e a oportunidade tá passando na nossa frente, como aquela brincadeira que diz do cavalo, né, é, o que tem que aproveitar, que o cavalo cavalo encilhado iniciado só passa passa uma vez. Na verdade ele passa todo dia. Todo dia ele tá passando, é a gente que às vezes tá deixando ele passar, não está né, não enxergando. tá enxergando. E procurar, né, sempre fazer as coisas, é tipo a CDL, ela é uma entidade, que você é voluntário lá, você não ganha nada para ser diretor. Muita gente me questionava: "Tá, mas vale a pena? Não tem salário?". Vale, vale, só das amizades que você cria, só das oportunidades que aparecem, só do conhecimento que você tem conversando com os outros empresários, já é um pagamento que não tem como calcular, né. Então a gente tem que parar um pouquinho de pensar em algo monetário, ficar pensando só o que que a gente vai ganhar, e pensar um pouquinho também, em construir algo que lá na frente o resultado vem. Tudo que a gente vai plantando aqui, lá na frente a gente pode colher, né. Aquilo que você falou no início, né, não tem como você, receber antes de plantar, é uma plantação, né, tem o ciclo em que você precisa, eh eh, se desafiar e posteriormente poder colher por aquilo, pelo teu esforço, pela tua dedicação. Com certeza, eu acho que valorizar tudo que passou, isso é importante,
valorizar a família, que foi muito importante, valorizar os amigos. Nessa jornada a gente vai encontrando muitos amigos que vão abrindo portas também, que vão dando esse respaldo. E o principal que é a família, né? Eu vejo que você tendo uma família, como eu tenho minha esposa, meus filhos, me dando toda essa estrutura, tudo isso ajuda. Meu irmão, né, que é meu sócio, a gente já está junto nessa jornada há bastante tempo. E tudo isso faz com que os resultados venham acontecendo com calma. A gente tem que também ter essa questão de controlar a ansiedade. As coisas vão acontecer na hora certa, mas para isso a gente tem que ir adubando e tem que ir plantando. Não dá para esperar. Dá para esperar. Que bacana, meu irmão. Prazer. Eu que agradeço, tá, Jucinei, a oportunidade, contar um pouquinho aqui a minha história, e agradeço mesmo. Que legal. E se você aí gostou, curta, compartilha. Se não segue a gente nas redes sociais, siga lá. Se não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, porque a entrevista completa vai estar lá. A gente tem os cortes aqui no Instagram também. Mas toda semana um convidado compartilhando um pouco da sua história, porque, como eu sempre digo aqui, são histórias que conectam as pessoas. E, claro, a bordo de um Mitsubishi, em nome da Caio Mitsubishi de Chapecó. Na próxima semana a gente se encontra de novo com mais um convidado aqui. Até lá. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo.